Minha cara, minha nobre família baiana, quem lhe fala aqui é alguém que conhece a Bahia quase toda, com exceção do extremo norte, né? E aquela chegadinha ali pertinho do Piauí. Não cheguei até lá e também não chegarei mais. Porém, em função das coisas dos locais ou das empresas nas quais eu trabalhei, eu tive a oportunidade de viajar a Bahia quase que inteira. Portanto, a conheço muito bem. E quero dizer que a Bahia nunca foi melhor do que ela está hoje. Posso garantir a todos vocês. Quem é da minha cidade de Vitória da Conquista há de se lembrar que, não obstante os esforços dos governantes da cidade, e notadamente o prefeito José Pedral, o prefeito Jadiel Matos, Raul Ferraz e Murilo Mármore, nessa primeira etapa, a cidade de Vitória da Conquista era uma cidade roçaliana. Era uma cidade que tinha o privilégio de ter o Poço Escuro, a Serra do Piripiri, todavia, muita dificuldade nas questões dos serviços, principalmente aqueles serviços da União Federal e do Estado da Bahia. Se faltava tudo, ou se tinha alguma coisa num tamanho muito reduzido. Então, no tocante à saúde, por exemplo, Vitória da Conquista, ela foi dotada, e eu não saberia dizer quem fez, que fez um hospital chamado Afrânio Peixoto, que era um hospital destinado exclusivamente ao tratamento das pessoas com doenças mentais. Esse era o objetivo do Hospital Afrânio Peixoto. E ali havia aqueles internamentos, havia os choques elétricos, entendeu? Os pacientes tinham ainda aquela tática antiga, aquela coisa antiga de castigar as pessoas para acomodá-las ao nosso modo. Bom, diante disso, a saúde em Vitória da Conquista era extremamente precária. Claro que você vai dizer que os médicos daquela época nos atendiam nas nossas casas. Era o caso do Dr. Nestor, do Dr. Gil, do Dr. Fernando Espínola, do Dr. Crescente Silveira, mais atrás um pouco. Então, era normal isso. Porém, você não tinha equipamentos nos hospitais, né? Avanço em cirurgias, e muita gente morria por coisas assim simples como o famoso nó nas tripas, né? Que se você abrisse e resolvesse ali, a pessoa não falecia. A outra coisa que acontecia em Vitória da Conquista, que isso eu falei no passado, muito no passado, e chamou a atenção de um prefeito de Vitória da Conquista, o prefeito Guilherme Menezes, que é médico, ele prestou atenção num dos comentários que eu fiz, que no meu tempo de criança, a gente sabia que tinha caixão de defunto para anjo, chamava anjinho, era do tamanho de uma caixa de papelão, porque as crianças de Vitória da Conquista morriam, né, de falta de água tratada. Era um absurdo. O doutor Guilherme Menezes me disse que aquela doença a qual eu me referia no comentário se resolveria com um remédiozinho que custaria, na época que ele me contou, 10 centavos. Era o tratamento da água, os bichinhos. Era fácil você encontrar as crianças com aquela chamada barriga d'água e tal. Era uma cidade toda desse jeito. Claro que aqueles mais aquinhoados poderiam ter um tratamento melhor fora de Vitória da Conquista. Mas quando eu falo Vitória da Conquista, considerando que mesmo naquela época, Vitória da Conquista já era a terceira cidade mais importante da Bahia. E aí você imagine o restante dessas cidades. E como eu disse que eu conheço a Bahia em função das coisas que fiz, pelos trabalhos que eu exerci, a coisa mais normal é você encontrar nas pequenas cidades
apenas um médico. Um médico, ele resolvia tudo, ele não tinha coisa nenhuma para poder fazer uma cirurgia, aí dava aquele primeiro atendimento e levava para um centro maior. O que se chama centro maior? Itabuna, Salvador, Bom Jesus da Lapa, mas tudo cidade acanhada, pequena, como Vitória da Conquista era. Né? Eu lembro muito bem que o ex-deputado Benito Gama me disse que tinha uma gratidão à Vitória da Conquista porque ele teve uma crise de apendicite e saiu da cidade de Ituaçu e foi operado em Vitória da Conquista, onde foi salvo no Hospital São Geraldo. Apêndice. É brincadeira? Pois é. Então, a gente vai falar sobre o aspecto Vitória da Conquista de um Hospital Crescêncio Silveira, que eu não posso dizer a você quando ele foi inaugurado. Tinha a Santa Casa de Misericórdia, que naquele período era a Santa Casa da Caridade, da Igreja Católica Apostólica Romana, que atendia todo mundo. Porque naquele tempo nós não tínhamos o Sistema Único de Saúde. Né? Enfim, era essa cidade. Eu estou dando o exemplo de Vitória da Conquista para que vocês entendam do restante da nossa querida Bahia. O horror que era. Muita gente morreu porque não tinha condição de ter tratamento. Mas a Bahia mudou. A Bahia veio mudar a partir de 1987, quando se desenhou um programa para aqui na região de Vitória da Conquista, que era um programa envolvendo 13 municípios do semiárido, no governo Valdir Pires, e que seriam aplicados 40 milhões de dólares nessa região para melhorar a vida desse pessoal de Piripá, Cordeiros, Condeúba, todo o Vale do Gavião, do Rio Gavião, que é um rio genuinamente baiano como o Paraguaçu, só que pequenininho, nasce em Jacaraci ou Mortugaba, e daqui ele se mistura com o Rio Pardo, na descida da cidade de Itambé, e vai para o oceano. Ponto. Então, essa região carecia de desenvolvimento. Foi feito esse trabalho para a questão do homem do campo. A segunda coisa foi a preocupação com a saúde, onde acabou sendo iniciada a construção do Hospital Geral de Vitória da Conquista, que hoje é o dobro do que foi inaugurado em 94, ainda já no governo de Antônio Carlos Magalhães. Porém, toda a estrutura feita no governo Valdir Pires e complementada no governo Nilo Coelho. Isso é para poder colocar os pingos nos is. Bom, diante disso, meus caros, e apesar disso, a Bahia foi capaz de, em 500 anos de existência, mais de 500, né? Ela foi capaz de construir na Bahia, sob os auspícios dos governos do Estado, de Lomanto, Luiz Viana Filho, Antônio Carlos Magalhães, Balbino, Landulfo Alves, Regis Pacheco, Juraci Magalhães, JJ Seabra, enfim, todos esses ex-governadores da Bahia construíram 2.960 leitos. Preste atenção no que eu estou falando. Diante disso tudo, em 2006, no dia 31 de dezembro de 2006, já que no dia 1º de 2007, o governador Paulo Souto, César Borges, que eu acabei não citando, Antônio Embaçaí, também, até Menandro Minaim. Então, esses construíram esses 2.960 leitos, não estou falando de UTI não, até o dia 31 de dezembro de 2006. No dia 1º de janeiro de 2007, toma posse Jacques Wagner e começa a era PT, que completará no dia 1º de janeiro de 2027, 20 anos. Somente
20 anos. Acontece que nesse período que começou, para você ver a diferença, em quase 20 anos, o governo do estado da Bahia, o governo que eles chamam de esquerda, construiu 4.230 leitos. Basta você fazer uma pequena reflexão. Se em 20 anos, cada período governamental na Bahia fossem construídos 1.000 leitos, você imagina que a Bahia hoje seria o estado que teria o maior número de leitos sob o comando do governo do estado no Brasil? Não. Veja o que eu estou falando, 4.230. Como é que pode, em 19 anos, se construir 4.230 leitos hospitalares e em 500 anos ser construído 2.960? E o pessoal dizia que a Bahia ia bem. Como vai, meu bem-querer? A Bahia vai bem, obrigado a você. A Bahia ia muito mal. Então, meus caros e minhas caras, eu vou colocar aqui a fala do deputado Radialdo, onde ele confirma isso. Isso é fácil você perceber. E aí eu concluo o vídeo naquela promessa de fazer os vídeos mais curtos para você. Mas antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Não estou falando no início, porque se passar de 30 segundos, as pessoas não ouvem. Não, eu quero que você, que está ajudando o nosso canal, que está com 7.082 inscritos, você aproveite aí agora, aperte o botão de inscrição, inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações, depois aperta na palavra todas. Comente e compartilhe. Comente e compartilhe os nossos vídeos e dê também o ok. Tá certo? Dê o joinha, que com isso você ajuda o canal a crescer e chegar para mais pessoas, porque o YouTube ele vai entender isso. Aqui eu vou mostrar para você agora, meu caro, minha cara, a fala do deputado Radiovaldo, eu falei Radialdo, é Radiovaldo, e ele vai confirmar isso para você que eu acabei de dizer, portanto, ouçam. Até 31 de dezembro de 2006, quando Wagner ganhou as eleições, Miranda, existiam na Bahia 3.000 leitos, eu estou arredondando para cima, era 2.900 e pouco, 3.000 leitos nos hospitais públicos do estado. Ok. De 1º de janeiro de 2007 até agora, foram construídos novos hospitais que geraram 4.200 novos leitos. Então são 7.200. Ou seja, em 20 anos, o PT construiu mais leitos do que os que foram construídos em 500 anos. Então, isso é muito relevante. Mostra o investimento que foi feito. Quero mandar uma... Você viu aí o que o deputado Radiovaldo falou. É a mais pura verdade. Eu falei isso aqui na questão da saúde. E naquele período, não tinha policlínica, a Bahia tem 28. É a maior quantidade de policlínicas do centro-oeste, do norte e do nordeste do Brasil. A Bahia construiu 28. UPAs patrocinadas pelo governo do estado, eu não tenho a quantidade. Hospitais, em 20 anos na Bahia, foram construídos ou recuperados, como é o caso do Hospital Crescente Silveira de Vitória da Conquista, como é o caso do famoso Hospital do Câncer, lá em Caetité, todos recuperados nesses 19 anos que eu falei. Então, você melhorou. Teve um governo do federal altivo que fez o SAMU 92, que permite que você apanhe a pessoa acometida de qualquer problema e leve até o hospital e entre na regulação onde você vai poder ser atendido dependendo da gravidade que você está. No passado, eu sempre já falei em outros vídeos, você caía na rua, viu, meu caro Sebastião Padre, e você tinha que apelar para a rural de
de seu Alamiro, no Alto Marom, para lhe levar, ou então de prefeitura da cidade, não. Prefeitura era um motorista de táxi que tinha na Praça Pão do Rio Branco, que ele pegava você para levar no hospital. Ou, se fosse pobre e morasse no Alto Marom, pegava a carroça de Zé Falafina para chegar no hospital. E chegava rápido. Zé Falafina era retado para poder andar ligeiro com sua carroça. E a pessoa podia ser salva. Entendeu como é que era? A vitória da conquista na obrigação do governo estadual, federal, era desse jeito. Eu nem vou entrar no detalhe do famoso INPS, que era aquela loucura onde existiam alguns espertos que preenchiam aquelas fichas de 3 folhas para atender pacientes que não eram atendidos, para poder dar uma furtada no governo federal. Mas todos são honestos, mas sempre o guarda-chuva sumia. Essa era a Bahia do passado. E precisa se dizer isso, porque senão as pessoas entendem que tudo era maravilhoso. Não era nada maravilhoso. Essa era a vitória da conquista. Essa era a Bahia. Estava entrevistando o coronel Ivanildo Silva, quando ele me chamou a atenção, porque eu era filho de um tenente da PM, mas não sabia quantos, sabia que tinha um jipão que parava na porta lá de casa. Aí ele me disse o seguinte, que a PM, ali abaixo ali dos anos 80, 70, tinha 10 ou 12 viaturas. Olha o que é a Bahia hoje. Tem comando regional em Vitória da Conquista. Veja a polícia militar, a qualidade dos policiais que você tem hoje. Quase todos com 2º grau completo ou nível universitário. Essa é a Bahia que mudou. Então tem gente que tem saudade de uma Bahia ruim que era naquele tempo. As nossas escolas, eu acabei entrando aqui na educação, não se compara nenhuma delas, nem os emblemáticos. Instituto de Educação Euclides Dantas ou Ginásio de Conquista, que foi a grande glória de 1949 nessa cidade. Mas eu estudei lá e digo a você, na parte que eu estudei, que era o primário, era aquele cimento vermelho, né? Sanitário do Ginásio de Conquista era o Ó do Borogodó. E quem estudava ginásio tinha aquela lajota branca, quase branca, que ficava suja. Era ali que tinha, que você pisava, era daquele jeito. E o sanitário também era horroroso. A escola normal não, a escola normal os sanitários eram bons, não vou dizer que não era, um colégio grande e tal, mas não chegaria perto hoje dos colégios de tempo integral que tem em Vitória da Conquista. Onde se pensou que um distrito de Vitória da Conquista, chamado Inhobim, teria um grande colégio de tempo integral, construído pelo governo do estado. E mais 3 dentro de Vitória da Conquista. O Padre Palmeira, o Centro Integrado Navarro de Brito, que recebeu outro nome, e o antigo Abdias Menezes. É outra história. Negar isso, eu não diria que seja burrice, mas é uma falta de caráter. Bom dia.